Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje eu gostaria de meditar com você no livro do profeta Amós, capítulo 4, verso 12, somente a parte B do verso 12, que diz o seguinte: Prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Queridos, tem dois momentos durante a minha semana no qual eu me preparo para dois propósitos específicos na minha ida para a casa do Pai, na minha ida para a igreja. Eu me preparo para ministrar a palavra ou para ensinar, leio o texto bíblico, oro, medito, estudo o que eu posso, naquilo que me cabe, faço hermenêutica, exegese do texto, preparo o esboço, organizo o sermão e vou ministrar. Eu também vou para a casa do Pai, queridos, com o propósito de ser abençoado por Ele, na sua presença, por meio dos louvores, das orações, por meio da comunhão com os irmãos. Então, nesse dia, eu também busco focar, direcionar a minha mente, busco lembrar que aquele dia é um dia que eu vou me encontrar com Deus. Eu sei que vai surgir empecilho, vai surgir dificuldade, seja doenças, seja problemas, seja estresse, para poder tirar o meu foco, a minha paz, em ir com um propósito para aquele dia, para a igreja naquele dia. Então, em ambos os casos, eu me preparo. Nós sabemos que a nossa vida, ela está repleta de situações no qual nós nos preparamos. O casal, quando eles estão prestes a se unir a matrimônio, eles se organizam, eles se preparam para o casamento. Um atleta, quando ele vai competir, ele se prepara para competir. O jogador de futebol, ele treina para poder competir. Então nós estamos cheios dessa prática de se preparar para um compromisso, para um propósito. A pergunta que eu faço para você, queridos, à luz desse texto que nós lemos, de Amós, capítulo 4, verso 12. Você tem se preparado para aquilo que é de máxima importância na sua vida? Você tem se preparado para aquilo que é muito mais importante do que se preparar para um casamento, muito mais importante do que se preparar para cursar um curso na universidade, ou ir para a escola, ou então fazer uma atividade muito mais importante do que qualquer outra coisa. Você tem se preparado? Aí você pode perguntar: pastor, se preparado para quê? O texto diz: para se encontrar com o teu Deus. Você tem se preparado para se encontrar com o teu Deus? Queridos, quando a gente olha para o texto, a gente percebe que o contexto desse verso era um contexto de juízo para Israel. O profeta estava se referindo a um juízo iminente que viria sobre o povo por conta da desobediência deles. Isso incluía a opressão por conta da ganância deles, por conta da hipocrisia religiosa deles. E também a gente percebe, queridos, que ele está falando sobre uma preparação dentro do contexto aqui. Por exemplo, a frase que diz prepara-te, ela vai enfatizar a necessidade de se preparar para um confronto com Deus, que não é resultado de um evento positivo, mas sim de um castigo. Aqui para Israel, eles tinham que se preparar para esse confronto com Deus, para se encontrar com Deus, porque eles estavam desobedecendo a Deus, estavam agindo de maneira que não agradava ao Senhor. No entanto, querido, nós podemos perceber também que esse texto, que esse verso, é um chamado à reflexão para todos nós, para todos os homens, todas as mulheres, para todas as pessoas. É uma mensagem, queridos, que vai além das porteiras de Israel, vai além das porteiras do Antigo Testamento. É um chamado para todos os crentes, é um chamado para todos os homens e mulheres, como eu mencionei. Para quê? Para se encontrar com Deus, podendo acontecer em 3 momentos. Porque, queridos, você vai se encontrar com Deus. Você vai se encontrar com Deus no mínimo em 3 momentos. Primeiro momento, talvez, é na sua morte, na minha morte. Nós devemos estar preparados para nos encontrar com Deus. Em segundo momento, queridos, com o retorno de Cristo. Devemos estar preparados, queridos, para a volta de Cristo. Jesus, ele está voltando. Jesus, ele veio nesse mundo, ele tomou forma de homem, ele encarnou, ele foi assunto aos céus. Está assentado hoje, está sentado nesse exato momento à direita de Deus Pai. Só que ele disse que um dia ele vai voltar um dia. Você precisa se preparar para a volta dele, você precisa se preparar para o retorno de Jesus. E uma terceira situação, queridos, uma terceira situação de encontro com Deus, encontro com o Senhor, é no grande dia do julgamento.
Toda a humanidade, queridos, vai se encontrar com Deus naquele grande dia, seja para prestar contas, ou seja para receber o galardão da parte do Senhor. Então eu pergunto para você novamente, você está se preparando para se encontrar com o Senhor? Você está se preparando para esse grande momento? E queridos, também, você pode se encontrar com Ele hoje. Você não precisa esperar para se encontrar com Ele em uma dessas ocasiões, simplesmente. Mas você pode se encontrar com Ele hoje. Você pode se encontrar com Ele dobrando os seus joelhos. Você pode se encontrar com Ele abrindo a sua Bíblia. Você pode se encontrar com Ele, queridos, rasgando o seu coração. Você tem feito isso? Você tem se encontrado com Ele de maneira positiva, de maneira que edifique a sua vida? Porque um dia todos estarão diante do Senhor. Todos terão o encontro com o Senhor. Mas o encontro que eu gostaria que você tivesse, queridos, antes do julgamento, antes da morte, antes do retorno de Cristo. O encontro que eu gostaria que você tivesse, que se você ainda não teve, é o encontro com o Senhor. De encontrar com Ele, de modo que Ele transforme a sua vida, de modo que Ele transforme o seu ser, de modo que Ele transforme a sua alma, de modo que Ele abra os seus olhos, destape os seus ouvidos, quebrante o seu coração, e de modo que transforme o seu casamento, de modo que Ele transforme a sua família, de modo que Ele transforme a sua maneira de ver o mundo. E o encontro com Jesus é capaz de fazer tudo isso, queridos. Eu incentivo você, vá até o Senhor, busque encontrar com o teu Senhor, queridos, antes que a ocasião, antes que a situação, antes que a soberania de Deus te obrigue e te force a encontrar-se com Ele de uma maneira talvez que você não queira. Mas busque se encontrar com Ele de maneira positiva, hoje, aqui, agora, nesse exato momento. Amém? Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por mais um dia de reflexão, mais um dia de meditação, de devocional, Senhor. Tu sabes o quanto que tem sido precioso, Senhor Deus, esses momentos com o Senhor. Penso que tem sido precioso também para muitos dos ouvintes desse devocional. Tu sabes também, Senhor Deus, como é desafiador tanto ministrar esse devocional, quanto para ouvir o devocional para aqueles que se esforçam todos os dias, ó Deus, para separar um tempo, para meditar e ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, meditar nas Tuas palavras e ouvir a Tua voz, ó Deus. Por isso eu peço, Deus, em nome de Jesus, eu não sei qual é o estado da vida, a situação da alma daqueles que estão me ouvindo, mas aqueles que já tiveram um encontro contigo, Senhor, que eles continuem se encontrando com o Senhor todos os dias, que eles continuem se encontrando com o Senhor e eles desejem a Tua volta, eles desejem estar contigo, ó Deus, estejam preparados para aquele grande dia, ó Deus, e aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, que eles possam ter um encontro contigo hoje, Senhor Deus, que eles possam ter um encontro contigo genuíno, não um encontro religioso, não um encontro, Deus, robótico, mas um encontro transformador para a vida de cada um, com o Cristo que transforma, com o Cristo que restaura. Por isso eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.